A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson mais uma vez. E pessoal, hoje nós vamos fazer um negócio um pouco diferente, né, Alisson? Nós vamos fazer um programa que talvez possa ficar um pouco maior, mas nós vamos dividir ele em duas etapas. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal quer saber os impactos hoje do preço de café, das produções, estoques, quer conversar da cafeicultura atual. Mas para a gente conversar sobre o momento da safra agora, de 2024 e pensar em 2025, a gente tem que entender um pouco do que vem acontecendo em 21, 22 e 23, né, Alisson? Para que a gente possa contextualizar. Com certeza. Antes da gente começar, queria agradecer Sicoob, Credivar e Cocamig, que são apoiadores do nosso canal, e pedir para vocês que gostam, que acompanhem, clicar aí, se inscrever, curtir, que como combinado, teve um pessoal que foi colocando ali embaixo, quando vai ter outro ao vivo? 25 mil outro ao vivo. Aí depois a gente vê se a gente faz com mais frequência. Primeiro a gente vai para esse número. E vamos começar, né, Alisson? Falar um pouco do que aconteceu até a gente chegar aqui, para depois a gente, no programa da semana que vem, falar de 24 e 25. Com certeza. Aí pegando um gancho, né, fazendo um balanço da safra brasileira aí de 2023, né, o relatório da OIC, Organização Internacional do Café, de março de 2024, a estimativa global de produção de café de outubro de 2023 a setembro de 2024 é de 178 milhões de sacas, uma estimativa. 57,5% de arábica, café arábica, e 42,5% de café canéfora, que envolve o robusta e o conilon, né? No passado recente foi essa diferença aí de arábica para robusta foi de 53 a 47. O que deu essa grande diferença aí agora, que aumentou o arábica em relação ao robusta, foi a quebra no canéfora aí, né? A quebra do robusta lá no Vietnã. Essa que foi por isso que deu esse diferencial aí, né? A estimativa de consumo global no mesmo período é de 177 milhões de sacas, né? 120,5 milhões de sacas nos países importadores, 68%, 56,5 milhões de sacas nos países exportadores, 32%, né? Isso daí é interessante, né, Xande, que a gente fala o seguinte, que lá na Colômbia, porque muita gente vai ver esses números e falar assim, mas os países exportadores consomem pouco café. Muitos países, pessoal, muitos países exportadores, igual a Colômbia, por exemplo, ela fala para a criança que consumir café faz mal, para sobrar café para exportar. Porque é um produto importante para a balança comercial colombiana. Então eles falam que o café faz mal para sobrar mais café, para o colombiano consumir menos café para sobrar mais para exportação, né? E a diferença é isso daí, né? Uma estimativa de produção de 178 milhões de sacas e consumo de 177 milhões de sacos. Essa diferença pífia, né? Essa diferença minúscula, insignificante, né? 1 milhão de sacas, de 1 milhão de sacas, né? E aí, pegando a nossa cafeicultura nacional aí, né, o acompanhamento de safra da Conab em maio de 2024, a estimativa de produção de 58,1 milhões de sacas, 6,8% maior que 2023, 15,5% maior que a safra de 2022. Aí eu já falo, será?
O que nós estamos observando aí, né, quando nós falamos lá no nosso podcast, quando nós colocamos que cadê o café que estava aqui, né? E falamos inclusive que a safra 2024 pode ser menor do que a safra de 2023, já tem muitas pessoas que fazem levantamento de safra. Nós não podemos falar nome de pessoas, nome de empresas, porque não somos autorizados a isso. Mas já tem alguns falando que isso é uma realidade. A safra de 2024 ela é menor do que a safra de 2023. Nós tínhamos a impressão, mas pessoas que realizaram levantamentos, esses levantamentos provavelmente serão divulgados, chegaram à conclusão que a safra é menor. Olha, só um alerta para quem acompanha a gente, enquanto a gente está falando desses levantamentos, pedir para o produtor não ficar preso só ao número, né? Sim. Porque assim, mas a gente não confia no levantamento da empresa A, da empresa B, do governo, né? Tá, mas pensa só nessa relação. Sim, tudo bem. Sim. Estando certo ou estando errado, o número, pensa assim, foi maior do que 23, foi menor do que 23, quantos por cento foi? Tenta ir para um outro jeito de avaliar, que aí o produtor, ele fica mais tranquilo. A chance dele errar é menor quando ele faz uma avaliação tirando o número, mas comparando em percentual de aumento ou quebra ao ano anterior, né, Alex? Ô Xande, e quando a gente observa como que... que número que é esse? Que tamanho que é esse número? É simples. O que a previsão da Conab, a previsão do IBGE, a previsão da empresa X, Y, Z, do USDA, né? Ok, beleza, vamos lá. O que exportou? E consumo. Quase 40 milhões de sacas. O que consumiu? 20 milhões de sacas. O que isso representa? Um somatório de quase 60 milhões de sacas. Então, pessoal, a produção ela não pode ser muito diferente disso, senão falta café no mercado, tá? Então, o número aproximado nós temos aí. Aí o pessoal fala, mas como que você sabe que esse valor de exportação ele está correto? É nota de exportação. Nota de exportação. Ninguém importa e exporta café sem nota, né? Isso é impossível. Tá, então tá. Agora eu te peguei. E o consumo interno? Com relação ao consumo interno, é outro ponto chave. 98% da torrefação de café do Brasil está na mão das 100 maiores empresas que torram café. Então, são 100 ligações para saber esse número. São 100 verificações de nota. E essas empresas grandes, elas não fazem nada sem nota. Então, são 100 ligações para saber o tamanho disso. Tá? 75% está ali nos 10 maiores. 25%, aproximadamente 25% é uma. A Café Três Corações. É uma empresa. Uma empresa. Então, assim, o consumo interno, ele está na mão de grandes, né, de grandes players do mercado aí. Não é gente séria. Então, não vai inventar número, criar número, né? Então, assim, sabemos que consumo interno e exportação, aproximadamente 60 milhões de sacas. E aí, o que está acontecendo? É um consumo de estoque? Né? A gente está vendo que realmente está ficando complicado. Porque esse estoque, se for um consumo de estoque, né? Isso é o que a gente conversa muito com o João Marcelo lá para ver. Desde quando que está vindo consumindo esse estoque? E esse estoque era grande? Então, se ele não era muito grande e o consumo vem ficando nessa margem, aonde que está essa diferença? O mundo já teve uma safra, mais de uma safra guardada. Nos últimos anos, em torno de 20% de estoque, mundo. Né? Bom, Xande, então assim, dentro desse assunto nosso aí,
vamos entender o passado, né? O que aconteceu no passado aí para a gente entender o presente e pensar no futuro, né? Entendendo o passado, aí nós tivemos baixo crescimento das lavouras, né? Seca em abril a outubro de 2020, veranico janeiro e fevereiro de 2021. Nós tivemos aí no meio do caminho uma geada em julho de 2021, que prejudicou demais. Seca na pré-florada de 2021, baixo pegamento de florada em 2021, baixa safra em 2022 e a safra de 2023, que a gente chama ela de a safra que não resolveu. Porque foi uma safra maior, né? Foi uma safra ótima. Uma safra ótima dentro do contexto. Dentro do contexto, mas não resolve os problemas que você teve lá atrás. Não resolve os problemas lá de trás. Esse 2022, por exemplo, né, Alisson, a gente já conversava. Gente, a geada ela é muito feia, porque a gente enxerga ela ali, mas se a gente pegar esse veranico, essa seca de 2021, com a seca na pré-florada, tudo que aconteceu, a gente, o estrago do clima, tira a geada, pensando em seca, veranico e tudo, foi pior do que o da geada, com certeza. Aí, quando nós falamos aí na seca, né, e no veranico de a seca de 2020, final de 2020, veranico do início de 2021, nós observamos que a situação que nós tivemos em Varginha foi de um déficit hídrico aí catastrófico, né, chegando a 220 milímetros. Em outubro de 2020, o sul de Minas chegou a 200 milímetros de déficit hídrico aí na média. Boa Esperança com 374, mais de 350 milímetros de déficit hídrico. Nas estações da Fundação Procafé, lá em Araxá, Patrocínio e Araguari, no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, um déficit hídrico médio de 170 milímetros. Em Franca, né, na Mogiana Paulista, 285 milímetros de déficit hídrico. E aí o que nós observamos foram lavouras estragadas, botões secando, necessidade de entrar com irrigação, né? Uma situação muito, muito ruim. Tudo isso culminou com o quê? Numa safra baixa em 2021. Todo esse problema do final de 2020 para a florada, que iria culminar com a safra 2021 e veranico em 2021 para essa própria safra 2021, no final das contas, safra baixa. Se não bastasse uma safra baixa em 2021, o que mais que veio? Geada. Geada e uma em julho. geada histórica, né? Ela veio entre as maiores geadas que a gente porque teve. Vamos dizer, a área geável de café no Brasil é aproximadamente 50% da área de café. Você está ficando doido, esse ano não pegou isso de jeito nenhum. Não estou dizendo o tamanho da geada de 2021. Estou dizendo que a área, se vier, e pode vir, tá? Pode vir. Uma geada igual de 1975, a área geável no Brasil é de aproximadamente 50%, né? Quando nós falamos aí em geada, nós temos que observar alguns parâmetros, né, de geada. As temperaturas, né, que podem ocorrer ou não, fazer o acompanhamento das temperaturas. E na geada de 2021, o que chamou atenção é que às 19 horas a temperatura estava maior que 12 graus, então não era geada provável. Às 22 horas, a temperatura estava maior do que 8 graus, portanto, não era uma geada provável. E essa temperatura despencou a partir das 3 horas da manhã. E nós acordamos no dia 20 de julho com uma catástrofe na cafeicultura nacional. Isso é o que a gente falou lá no programa quando teve da geada, que a gente estava lá no Procafé, na mesa de reunião, todo mundo de manga de camisa, sossegado, sem frio nenhum,
E indo embora para casa, todo mundo sem nem sonhar que a gente tava correndo um risco de ter uma geada e eu falando que eu tava com um sentimento ruim. Você lembra disso? E aí eu falando, eu tô com um sentimento ruim. Eu não sei, eu não tô na minha vida. Acontece o que aconteceu, eu não perco sono. Não perco sono. E esse dia eu perdi o sono. Aí o que é o dano causado da geada? Né? O suco celular congela, a célula estoura, aumenta de volume, a célula estoura, e aí vem aqueles mitos, né? O sol responsável pela queimadura. O sol não é o responsável pela queimadura. Se não tiver sol de manhã, está nublado. Se tiver nublado, é condição para que não ocorra geada, né? E importante o pessoal saber que o café ele queima, a folha queima -3, menos 3,5 graus, mas o ramo queima -1, que aí é onde a gente brinca, é o fenômeno do cafeicultor feliz que ficou triste. Que o cafeicultor aconteceu muito em 21. Achou que nos pontos baixos tinha dado uma safra alta, que ele ia esqueletar e que aquilo ali não ia fazer mal nenhum. A hora que eu mostrei para eles, ou viram, né, em outra situação, que era uma recepa. Você chegava no fazenda, a hora que você descascava no tronco, né, Alisson? Você falava, não, tá morrendo. Elas vão para recepa. E aí, Alisson, essa geada aconteceu, essa queima de ramo e morte de pé, exatamente pelo que nós conversamos lá atrás, né? Aquele déficit hídrico, planta depauperada, que aconteceu lá atrás, né? No começo do ano, no final do ano, e essa planta depauperada foi perdendo um pouco mais de folha, e aí ela não teve aquela proteção de uma planta que tivesse muito vigorosa, protegendo esse frio. Não protegeu o ramo queima e aí o ramo queimou. Foi embora, né? Aí as situações, né, que sobrevoando a cafeicultura, nós vimos coisas terríveis, né? E aí surge a pergunta, se tivesse ligado o pivô, tinha queimado mais, né? Porque a água gasta 4 minutos para congelar. Viveiro, quem não largou a água ligada direto foi pior, congelou mais ainda, né? Agora, a pior situação, Xande, é uma lavoura que estava para produzir uma safra alta e foi queimada pela geada, né? Porque ela não produziu, perdi um ano, né? Ela não produziu em 2021, não produziu em 2022, foi recepada, produziu pouco em 2023. A lavoura ficou 21, 22 e 23 sem produzir. Produziu em 2024. Olha, isso aí tem aquela pergunta, né? E que aqui a gente pode falar abertamente, a besteira que se foi falado na época. Ah, mas essa geada pegou o tanto de café porque o produtor plantou no lugar errado. Gente, isso é triste. Não respeitou a linha da geada. E aí, a hora que a gente vai conversar disso agora, produtor, lembra lá do comecinho que a gente começou a falar aqui dos estoques, tá? A hora que você vai entender o contexto aqui. Sim. E aí a gente pergunta, né? O produtor plantou no lugar errado, então tá sobrando café? Não tá sobrando café, tá? Então, se não tá sobrando café, todo mundo, o mercado como um todo, não precisou desse café, entre aspas, do lugar errado, né? Então, por que dar a culpa, né, somente ao cafeicultor? Por que a culpa é do cafeicultor de ter... Ah, não, isso daí queimou o café de quem plantou no lugar errado. Opa, vamos lá. Parou que não é assim. Não é assim, né? Não é assim. A área atingida foi de aproximadamente 250 mil hectares, com a perda só da geada de 6,5 a 7 milhões de sacas. 35% desses 250 mil hectares foram recepados. Tivemos 10% de abandono e plantios novos 17%, com saldo positivo de 7%, graças a Deus, né? Aí, a hora que nós achávamos que todos os problemas já tinham passado, que já tinha esgotado o saquinho de coisa ruim, vem a seca na pré-florada de 2021. E aí, a safra de 2022, quem falou, escapei da geada, e a minha lavoura agora vai vir e eu vou produzir café onde não queimou. Veio a seca 2021 e nós observamos déficits hídricos novamente
No sul de Minas, 160 milímetros. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 270 milímetros. Na Mogiana Paulista, 323 milímetros. E chegamos à conclusão que a perda da seca foi igual à da geada. O que foi? Para alguns, a geada foi maior, para outros, a seca foi maior. Final das contas, a geada tirou 6 a 7 milhões de sacas do mercado e a seca tirou 6 a 7 milhões de sacas do mercado. Então, saiu do mercado de 12 a 14 milhões de sacas de café naquele ano ali, naquele espaço curto de tempo, né? E aí, se não bastasse, a hora que deu a florada de 2021, nós tivemos um baixo pegamento da florada, né? E aí onde nós colocamos aquele podcast nosso, né? A safra que era pequena ficou menor. Né? Uma quebra de 10% em cima de uma quebra que já existia. E tudo isso, né, culminou no que, Xande? Uma safra baixa em 2023. Desculpa, em 2022, né? Veio a safra baixa. E aí vem a safra de 2023, que a gente chama de a safra que não resolveu. Por quê? Mais uma vez, tivemos déficits hídricos acentuados, né? Situação complicada. E aí, por que essa safra 2023 não foi uma super safra? Porque o clima não contribuiu. Nós tivemos seca de abril a setembro de 2021, que prejudicou o crescimento. Déficit hídrico na pré-florada de 2022, né? Tudo isso não deixou com que fosse uma super safra. As lavouras recepadas não deram safra alta em 2023 e muitas lavouras que em 2022 deram a meia carga, elas não repetiram essa meia carga em 2023 e algumas até mesmo foram podadas. Foi um ano que muita gente arrependeu, né, Alisson? Não, eu vou deixar para aproveitar o preço do café. Essa lavoura que ela veio mais ou menos, aí a hora que o produtor deixou, falou, nossa, perdi 2 anos, porque agora eu não posso esqueletar ela de novo, como que eu vou fazer? Exatamente. E isso foi muito recorrente, né, essa situação. Uma super safra em 2020, depois problema 21, problema 22, 23 melhorzinho, mas não resolveu, problema 24 novo. Opa! E aí nós vamos conversar no episódio da semana que vem, né, Alisson? O problema 24 e esse 25, que até o momento já não vem bom. Exatamente. Já não vem aí satisfatório. É onde a gente fala, né? Entendendo o passado, vivemos um presente pensando no futuro. E esse futuro, infelizmente, já não vem se desenhando de uma forma muito boa. Desenhando positivo. Isso aí. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido essa contextualização. E agora, semana que vem, a gente vai falar de 2024 e uma tendência para 2025. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.